Olá pessoal, que o Senhor Jesus te abençoe, graças a Deus. Estamos aqui hoje no dia 2 de outubro, mês da comunhão com Deus. Eu acredito que outubro vai ser um mês maravilhoso. Eu acredito que outubro vai ser um mês de grandes bênçãos, de grandes vitórias. Eu queria que você escrevesse aqui nos comentários: outubro será melhor do que setembro. Amém? Você acredita nisso? Eu acredito. Estamos aqui no nosso devocional Prioridade, Deus em primeiro lugar, e o objetivo desse vídeo é levar até a sua casa, levar até a sua família a bênção de Deus, é orar, fazer uma oração para que Deus abençoe esse teu dia. E olha, diga-se de passagem, essa quinta-feira vai ser maravilhosa, vai ser uma quinta-feira de grandes bênçãos, de grandes vitórias. E olha, hoje, quinta-feira, nós vamos ter um culto às 7h30 da noite, ali na nossa igreja, aqui na cidade de Camaquã, na Avenida Bento Gonçalves, número 577, bem no centro de Camaquã. Nós vamos ter uma reunião especial, que é o culto, de agradecimento. Nós vamos agradecer a Deus, porque ontem fez 6 anos que nós estamos aqui, e esse mês é mês do aniversário da nossa igreja de 6 anos. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus por isso. E eu gostaria que você que está aí me acompanhando e que não é inscrito ainda nesse canal, se inscreva nesse canal, acione o sino de notificação, deixe o seu gostei, porque quando você deixa o seu gostei, o YouTube vai entender que o conteúdo que eu estou entregando para você é um conteúdo relevante e ele vai mandar para mais pessoas. Então vamos fazer esse vídeo chegar para o maior número de pessoas, e você também pode fazer isso compartilhando esse vídeo. Compartilhe esse vídeo com o seu contato, compartilhe esse vídeo nos seus grupos e vamos fazer esse vídeo chegar no maior número de pessoas. Gente, hoje eu gostaria de falar com vocês acerca de decretos que o diabo tenta colocar na vida das pessoas. Sabe, antigamente a gente via na Bíblia muitos reis fazendo decretos que não eram cristocêntricos, decretos que iam contra a fé de muitas pessoas, principalmente as pessoas que serviam o Deus vivo que nós servimos. Então era feito decreto. A gente vê Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram lançados na fornalha por causa de um decreto. O rei fez um decreto que quando ele erguesse a imagem de ouro, que ele levantasse a imagem de ouro e tocasse toda sorte de músicas, trombeta, pífaro, harpa, saltéria, gaita de foles, todo mundo tinha que se prostrar e adorar. E aí a Bíblia fala que Sadraque, Mesaque e Abednego não fizeram isso. E o decreto do rei, ele não podia ser revogado. O decreto do rei, ele não podia ser revogado. Então, Sadraque, Mesaque e Abednego, se eles não, ou qualquer outra pessoa que não se curvasse, seria naquele mesmo instante lançado na fornalha de fogo. E, Sadraque, Mesaque e Abednego não se curvaram. Não se curvaram, porque quando a pessoa tem um compromisso real e verdadeiro com Deus, ela não precisa se curvar diante daquilo que o diabo coloca na frente dela. Ainda que pareça uma sentença de morte para ela, mas não é. Sentença de morte é quando a gente se curva para Satanás, se curva para as imagens que o diabo levanta, os decretos que o diabo levanta e aceita. Aí sim é sentença de morte. Mas quando eu escolho Deus, eu escolho Jesus, negativo. Ninguém pode frustrar o plano de Deus, ninguém pode tocar naquele que é ungido de Deus. E a Bíblia fala também, Daniel, eles fizeram uma artimanha junto ao rei, para tentar ter com que prejudicar Daniel, porque Daniel foi se destacando. Daniel era um homem de oração e ele foi se destacando, então as pessoas queriam tirar ele do governo. E para tirar ele do governo, eles injetaram no rei para fazer um decreto que ninguém pudesse, durante 30 dias, ninguém podia invocar outros deuses que não fosse os deuses deles. Mas Daniel, ele tinha um compromisso sério com Deus, o Deus vivo, o Deus de Israel, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele tinha um compromisso sério com esse Deus que está fazendo você assistir esse vídeo hoje. E por ele ter esse compromisso sério, então, com certeza, ele ia ser pego nesse decreto. E quando ele soube, olha o que diz, a minha Bíblia está aberta aqui no livro de Daniel, capítulo 6, no versículo 10, diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada,
entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas ao lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelho e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Olha só, é muito importante a gente entender o que a palavra de Deus fala. Daniel, quando ele soube daquele decreto, ele soube daquela situação, mesmo assim, ele continuou a orar. E ele não orou porque as coisas estavam piorando, ele orou porque ele costumava orar. Então ele não ia deixar de orar por causa desse decreto, ainda que isso custaria a sua vida. Ainda que isso custaria a sua vida. Então ele continuou orando, ele continuou falando com Deus. Sabe, o que falta na nossa vida muitas das vezes é uma rotina de oração. Tem pessoas, eu vou falar, tem pessoas que ela só começa a orar quando tudo está dando errado para ela. Quando as coisas começam a melhorar, ela esquece de orar, ela esquece de buscar. E a oração tem que ser uma rotina diária e constante na nossa vida. Eu tenho que orar quando eu estou bem, eu tenho que orar. Quando eu não estou bem, eu tenho que orar. Quando eu estou alegre, eu tenho que orar. Quando eu estou triste, eu tenho que orar. Eu tenho que orar sempre. Mas a humanidade em si, ela tende a orar, a buscar a Deus quando alguma coisa não está bem. Ela tende a orar, a buscar a Deus quando as coisas não estão acontecendo da forma ou da maneira que ela queria. E isso é um erro muito grande. Nós temos que ter o armazenamento de oração. Nós temos que ter uma constância, uma rotina. A oração, ela tem que fazer parte da nossa vida. A oração tem que fazer parte das prioridades que a gente coloca diariamente na nossa vida. Quer ver? Uma coisa que é prioridade na nossa vida: almoçar, né? Se alimentar, né? A gente tem que se alimentar todos os dias. Trabalhar, nós temos que trabalhar todos os dias. E junto com essas coisas que são importantes, é importante você cuidar do seu filho, é importante você levar seu filho para a escola, para o colégio e buscar. É importante você sentar com seu marido, com a sua esposa, conversar, ter o seu momento de intimidade, é importante. Mas junto com essas coisas que são importantes na nossa vida, nós temos que colocar a importância de ter uma rotina espiritual, uma rotina de oração. É importante demais eu e você ter essa rotina de oração. Orar todos os dias, orar sempre. Não é orar, tem gente que fala assim, se Deus fizer aquilo que eu quero, eu começo a orar. Ele não vai fazer, porque Deus não precisa de nós, Ele não precisa, é nós que precisamos dEle. Sabe, eu me lembro agora daqueles 10 leprosos que foram purificados, eles obedeceram. Jesus disse, vai e mostra-te ao sacerdote. E as pessoas leprosas, elas tinham que se mostrar para o sacerdote quando elas foram curadas, porque o sacerdote ia abençoar ela e ia inserir ela novamente na sociedade. Porque uma pessoa leprosa, ela perdia tudo. Sabe o que é tudo? Tudo. Porque tudo que ela tocasse, eles acreditavam que estava imunda, então ela perdia tudo. Então ela ficava num determinado lugar onde tinha mais pessoas leprosas, ou elas seriam purificadas, ou elas ficariam ali até a morte. E quando Jesus, ele sai ao encontro de Jesus e fala assim, Senhor, tem misericórdia de nós, compadece-te de nós. Jesus disse, vai e mostra ao sacerdote. Se eles dissessem, mas eu não fui curado, como que eu vou lá? Então não aconteceria um milagre na vida deles. E muitas são as pessoas que estão assim nos dias de hoje. Pessoas que elas querem primeiro que Deus faça, para depois elas fazer o que tem que fazer. Não, você tem que começar a fazer agora. Agora você tem que ter uma atitude de começar a orar. Daniel, ele vivia em constante oração. E o decreto do rei não podia ser revogado. A lei que o rei fazia não podia voltar atrás. E sabe o que aconteceu? Levaram para o rei, que tinha uma pessoa orando, e não falaram que era Daniel. E lançaram Daniel na cova dos leões. Daniel foi lançado na cova dos leões. E sabe para quê? Para que ele fosse devorado pelos leões. Mas quando Daniel, que era um homem de oração, ele entrou na cova dos leões, os leões jejuaram. Os leões ficaram a noite inteira, o tempo todo que Daniel estava ali sem comer.
Eles não conseguiam acessar Daniel, eles não conseguiam chegar até Daniel. Sabe por quê? Porque quando você é uma pessoa de oração, por mais que você passe pela cova dos leões, por mais que você enfrente momentos difíceis, se você tem uma rotina de oração, você não está sozinho na luta, você não está sozinho na cova do leão, você não está sozinho na fornalha como Sadraque, Mesaque e Abednego. A Bíblia fala que Sadraque, Mesaque e Abednego, quando eles foram jogados na fornalha, eles foram jogados atados. E daí quando o rei viu, só aqueles homens que foram jogar Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, eles morreram. E quando o rei viu, em vez de ter 3 homens atados, tinha 4 homens passeando entre o fogo. E o quarto era semelhante ao Filho dos Deuses, que era Jesus Cristo. Amém? Então, quando você é uma pessoa de oração, você tem constância em oração. Você não ora só quando as coisas estão ruins. Você tem hábito de orar, você tem hábito de falar com Deus. Então, quando você tem esse hábito de falar com Deus, você nunca está sozinho, porque Deus está com você. Quando você ora, a bênção de Deus, a presença de Deus, ele desce sobre a sua vida. A presença de Deus desce sobre os seus filhos, desce sobre o seu casamento. Amém? Você passa a andar protegido, blindado por Deus. E quem é que consegue derrubar Deus? Para me derrubar, vai ter que derrubar primeiro Deus. Quem é que derruba Deus? Então você entende a importância de orar? Ele foi orar, Daniel foi orar, mesmo que isso causaria a sua morte. Humanamente falando, era para ele ter morrido. Quando ele foi jogado na cova dos leões, era para ele ter morrido. Mas ele era um homem que ele estava orando como costumava fazer. Ele orava 3 vezes por dia. 3 vezes por dia, eu acredito, representando Pai, Filho e Espírito Santo. Ele orava 3 vezes no mínimo por dia. E ele costumava fazer isso, ele tinha uma rotina de oração. Escreva aqui nos comentários, eu preciso orar mais. Escreva aí, eu preciso orar mais. Nós precisamos orar mais. Nós precisamos estabelecer a partir de hoje um novo ritmo de vida. Um novo ritmo de vida. Nós precisamos colocar a oração nas nossas prioridades. Nós precisamos... Oração, não é reclamação. Porque tem gente que vai até Deus só para reclamar, porque o Senhor não faz, porque não está acontecendo na minha vida aquilo que eu quero. E a pessoa ela faz só reclamar. Não reclame. Outubro vai ser o melhor mês da nossa vida. Você acredita nisso? Se você acredita, escreva aqui nos comentários. Amém, eu acredito. Amém? Vai ser, e eu tenho a certeza dentro do meu coração, que você que levar a sério essa campanha, você vai chegar onde você nunca chegou. Você vai chegar. Vamos ter uma rotina com Deus. Vamos ter um momento devocional, sabe? Pega a tua Bíblia, leia a Bíblia. Amém? Leia a Bíblia. Sabe, ontem, dia 1º, eu acordei antes das 7 da manhã, a gente orou, eu com a minha esposa, que a gente está orando 7 da manhã, e eu peguei minha Bíblia, comecei a ler, comecei a falar com Deus, comecei a estudar as Sagradas Escrituras, falar com Deus, e como o meu mês está começando bem, esse mês vai ser abençoado, esse mês toda vergonha, todo opróbrio vai cair por terra, esse mês Deus vai exaltar o nome dele na minha e na sua vida, glória a Deus, esse mês Deus vai fazer algo grande na vida dos seus familiares. Então não desista de orar, continua firme, continua crendo, continua buscando, continua servindo a Deus para que outubro venha a ser o melhor mês da nossa vida. Glórias a Deus por isso. Olha, meu irmão, eu não sei como está a sua vida, eu não sei como está a sua casa, como está a sua família, eu não sei. Mas eu sei que Deus ele está trabalhando em seu favor. Eu sei que Deus ele está olhando para você, ele está olhando para o Senhor e para a Senhora. Então eu gostaria de pedir a você que me acompanhe agora, coloca no teu coração, eu preciso ter uma rotina de oração. E assim como eu tenho que comer todo dia, assim como eu tenho que dormir todo dia, assim como eu tenho que beber água todo dia, eu tenho que ter uma rotina de oração diária, eu tenho que orar todo dia. Todo dia eu tenho que acordar agradecendo a Deus. Todo dia eu tenho que falar com Deus. Todo dia eu tenho que ter esse relacionamento, essa comunhão com Deus. Aleluia. Eu não sei para quem eu estou pregando, meus irmãos, mas eu sei que Deus está falando para mim que tem pessoas que já se identificou com essa palavra, que há muito tempo você não estava orando da maneira que era para você orar. E é incrível, pessoal, quando você aplica o teu coração para orar, as coisas começam a acontecer.
Deus começa a se mover na nossa volta e fazer coisas assim que a gente olha e fala assim, Deus é bom demais, amém? Deus é maravilhoso, e eu quero que você tenha essa sensação na tua vida. Então ore todo dia. Pastor, eu estou feliz, ore. Estou triste, vem orar conosco aqui. Estou passando uma luta, vem orar. Ah, estou com vontade de chorar, chore, mas chore na presença de Deus. Amém? Crie essa rotina de oração, porque oração nunca é demais, pessoal. Oração nunca é demais. Eu sempre peço para as pessoas da igreja orarem por mim, orarem pela minha esposa. Inclusive você que é uma pessoa de oração, quando você for orar, inclua meu nome na tua oração, o nome da minha esposa, pastora Andressa. Ore por nós, ore pelo nosso ministério, ore para que Deus nos dê sempre condição de estar aqui pregando para você no YouTube. Nós fizemos 2 anos já, olha que legal, 2 anos aqui pregando no YouTube, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. O nosso canal tem mais tempo, mas a gente começou e a gente não tinha começado todo dia, e a gente acabou meio parando, e faz 2 anos que a gente está todo dia aqui no Devocional Prioridade, todo dia trazendo uma palavra para abençoar o teu dia. E essa quinta-feira vai ser maravilhosa. Amém? Você crê? Já deixou o seu like aí? Deixa seu like. Compartilha esse vídeo com todos os seus contatos. Vamos ser boca de Deus para alguém. Eu quero orar para você. Meu Deus do céu. É forte que nós aprendemos hoje com Daniel. Rotina de oração. Amém? Vamos orar? Vamos falar com Deus em momento de oração. Senhor nosso Deus e nosso querido e amado Pai, em nome do Senhor Jesus, nós entramos em oração diante da sua santa e poderosa presença. E queremos, em primeiro lugar, Senhor, pedir ao Senhor, nos ensina a ter uma rotina de oração. Nos ensina a ter uma rotina de oração, onde todos os dias, independente do que acontecer, nós vamos orar, Pai. Sabe, meu Deus, eu tenho visto pessoas, quando perdem a paz, a primeira pessoa que ela deixa de falar é o Senhor. O primeiro lugar que ela deixa de ir é a igreja. Quando ela perdeu a paz, ela está enfrentando um grande problema, uma luta, ela deixa de buscar, ela deixa de ir na igreja. Porque às vezes ela acha, porque ela está orando, ela já é merecedora de receber bênçãos e milagres e que ela vai ser isenta de problemas. E isso é uma mentira que foi implantada pelo sistema religioso. Mas nós sabemos, meu Pai, que Daniel, ele não foi poupado de entrar na cova dos leões, de ser jogado na cova dos leões. Ele não foi poupado, mas lá dentro da cova dos leões, o Senhor fez os leões, sabe, se submeter a ele. Os leões não atacaram ele, não viram ele como uma presa. Os leões não atacaram Daniel porque o Senhor estava com ele dentro daquela cova, meu Pai. O Senhor estava com ele. E talvez as pessoas não entendem que muitas das vezes vai ser necessário nós entrar em covas dos leões, vai ser necessário, Deus vai permitir que a gente passe por fornalha para que o nome dele seja glorificado na nossa vida. Tanto Daniel como Sadraque, Mesaque e Abednego, quando eles saíram da fornalha de fogo e Daniel saiu da cova, a vida deles nunca mais foram a mesma. As pessoas que estavam lá testemunharam esse milagre e tiveram também que adorar o Deus deles, que é o nosso Deus vivo. Então, Pai, sabemos, nós acreditamos, meu Pai, que o Senhor trabalha em nosso favor. Nós acreditamos, Senhor, que o Senhor permite que certas situações aconteçam. Talvez a cova dos leões dessa pessoa é um problema no casamento, talvez a cova dos leões dessa pessoa é um problema na saúde, é um problema com os filhos, é um problema com a esposa, com o marido, é um problema econômico, financeiro, eu não sei, mas o Senhor sabe, e essa pessoa sabe se ela está hoje na cova dos leões, talvez diante de um decreto injusto, um decreto de Satanás injusto, porque não é justo você passar por isso que você está passando, mas hoje Deus toca na sua vida, para exaltar o nome dele na sua vida. Então continue orando, continue buscando. Eu abençoo também em nome de Jesus os inscritos desse canal, para cada pessoa que você vai compartilhar esse vídeo hoje, que chegue a bênção de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus. Você que ora comigo, diga amém e amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe vocês. Eu determino bênçãos e vitórias. Amanhã vamos estar aqui firme.
Deus tem colocado tanta coisa no meu coração para me falar para vocês nesse dia. Então amanhã eu quero que você esteja aqui comigo. Eu tenho um encontro marcado com você. Não se esquece de se inscrever nesse canal, de deixar o sininho aí de notificação acionado, de deixar o seu gostei aí, tá bom? Deus te abençoe, fique na paz e não se esqueça, Deus é contigo, continue orando.